Bem-vinda ao Arcano Real, minha amora! Aqui eu abro as cartas e revelo através delas com a mensagem da espiritualidade sobre as perguntas que vocês me enviam. Antes mesmo de começar, já curte esse vídeo e se inscreve no canal para apoiar totalmente esse quadro para que ele possa continuar e quem sabe a sua pergunta também ser respondida por aqui. Toda semana tem uma leitura nova, quem sabe a próxima não pode ser a sua. E se você quer participar, o link para você enviar a sua pergunta tá aqui embaixo na descrição desse vídeo. Nós teremos episódios novos toda sexta-feira ao meio-dia. Vamos embora agora para as perguntas para ver o que o tarô e o baralho cigano tem para revelar aqui sobre essas situações? Quem sabe, eu sempre costumo dizer, assiste o vídeo até o final, tá? Porque se esse vídeo chegou até você não foi por acaso, minha amora. O universo, ele nos manda mensagem o tempo todo, tá? Às vezes o conselho que você pediu, a clareza diante de alguma situação específica pode estar aqui através da pergunta de outras pessoas. Então se concentre e recebe essa mensagem. Bom, meu amor, tudo bem? Tomara que minha pergunta seja escolhida. Vamos lá. Meu caso é o seguinte, tive um relacionamento de 25 anos entre namoro, noivado e casamento com uma pessoa. Me traiu por 10 anos, eu descobri depois que ele iniciou a traição, depois de uns 6 anos. Ainda tentei ficar junto, 4. Muitas mulheres mas nos passam por isso, né? separamos. E eu achei que não ia querer ficar com mais ninguém, mas eu estou apaixonada por uma pessoa. E eu gostaria muito de saber, será que é coisa da minha cabeça? Porque só existem olhares, existe muita troca de energia nesse sentido, mas a gente não se conversa. Eu tenho receio de chegar e falar o que eu sinto. Eu gostaria de um conselho sobre isso. Eu sou uma mulher com 43 anos. Beijo. Beijo, minha amora. Prazer imenso, tá? Muito obrigada. Gratidão pela sua pergunta, né? Vamos agora ver aqui o que a cigana tem para te falar. Para você de fato se entregar para essa relação e viver um novo amor, você precisa se libertar da carga do seu passado. O que a cigana revela aqui para você, minha amor, é algo muito comum que acontece com muitas amoras que me acompanham, inclusive. Essa relação que te feriu muito e que te magoou, ela não pode de alguma forma seguir interferindo. Uma ferida do passado, quando ela não é tratada, quando ela não é curada, uma hora ou outra ela volta para te assombrar. E eu vejo que a sua insegurança em de fato se jogar para essa nova oportunidade que aparece para você, ela vem exatamente fruto dessa dor aqui. É uma dor interna muito grande, minha amor. O que você passou, o seu passado, de alguma forma, acabou te marcando. E você, de fato, precisa se libertar disso. Então, o que a cigana revela é que, primeiro, você precisa passar por um processo interno de cura e libertação dessas mágoas, tá? Sabe quando a gente entra numa relação, mas a gente tá sempre insegura? Percebe como você nem sequer entrou na relação de fato e você já se sente insegura? Às vezes você pensa, mas será que ele gosta de mim mesmo? Será que passa na cabeça dessa pessoa em relação a mim? A mulher magnética e segura, minha amor, ela não se pergunta isso. Ela de fato confia na intuição dela e se permite ser guiada através dessa intuição. Ela se entrega para relações sem medo de ser ferida, sem medo de ser machucada, sem medo de estar sofrendo uma grande ilusão. Isso é muito comum, infelizmente, nas relações onde as mulheres de alguma forma foram feridas, elas acabam tendo mesmo essa insegurança. Elas acabam se prendendo, não se jogam, não se entregam de alguma forma. E às vezes, por mais que ela tenha alguns picos de coragem, sempre internamente tem alguma coisinha ali que faz com que ela sempre fique insegura. Será que ele gosta mesmo de mim? Será que ele me acha atraente? Será que eu sou realmente interessante? Onde será que essa relação vai dar? Às vezes ela pensa até que ela pode ser traída, que ela pode ser trocada. Existe um medo interno que de alguma forma impede que aquela mulher esteja totalmente entregue para essa relação. E o que a cigana tá te mostrando aqui, minha amora, é isso. Eu vejo muito interesse da parte desse boy, tá? Ele aparece aqui como o Rei de Copas. E o Rei de Copas é uma carta que de fato demonstra o interesse dele em você. Ele tá flertando com você através de olhares, de indiretas. Eu vejo que não existe de fato uma iniciativa da parte dele.
mas de forma indireta ele está flertando e te demonstrando o interesse que ele tem. E existe sim a possibilidade desse relacionamento acabar se solidificando, de fato se tornando algo real na sua vida. Mas para que isso aconteça, primeiramente, você precisa de fato mergulhar nesse processo interno, tá? Você sabe o que a cigana tá te falando aqui, minha amora? Que de fato, para que qualquer relação na sua vida se encaminhe e dê certo, você precisa se entregar, tá? Você precisa passar pelo seu processo de cura interna, você precisa se libertar do seu passado para que ele não tenha poder e influência sobre o seu futuro. O que aconteceu com você que te feriu e que te magoou no seu passado não deve afetar o seu futuro. Portanto, se liberta disso. Se cura disso. E aí sim, de corpo e alma, você vai estar assim, ó, que nem a carta do louco. Você vai estar entregue para essa relação. Quando você tiver com essa energia aqui, dessa entrega, dessa certeza, aí sim as coisas vão fluir para você. Não só com esse boy, mas com qualquer outro homem que você de fato queira se relacionar. Oi, boa tarde, tudo bem? Eu acabei de ver os stories da Isa e eu queria fazer uma pergunta. Eu queria saber o que fazer para prosperar na minha vida, principalmente no lado do din-din. Bufunfa, todo mundo quer saber da bufunfa. Minha loja não vende, não flui dinheiro para mim. Parece que eu me travo, sabe? Parece que eu travo a minha prosperidade. Parece que eu sinto que eu tenho que virar uma chavezinha, mas eu não sei qual é essa chave. Tarô serve pra isso. O que acontece, minha amor? O que a cigana revela aqui pra você são várias coisas importantíssimas, tá? Primeiro ponto, eu vejo que os seus caminhos estão abertos. A cigana revela que, de fato, não existe algo no seu caminho especificamente falando que esteja bloqueando o fluxo do dinheiro na sua vida, que esteja bloqueando clientes de chegarem, prosperidade, enfim, seus caminhos estão abertos. E eu vejo aqui uma coisa muito importante também. Você é uma pessoa que toma boas decisões, tá? A cigana revela isso pra mim. Você toma boas decisões em relação ao seu dinheiro, em relação às suas finanças. Você escolhe bons caminhos para prosperar na sua vida. Só que você sabe o que acontece? Não adianta a gente só tomar boas decisões. Não adianta a gente só fazer boas escolhas para que a gente possa prosperar na nossa vida. Quando existe algo interno que nos impede de prosperar. Não vai adiantar caminhos abertos, não vai adiantar dinheiro, não vai adiantar prosperidade, não vai adiantar absolutamente nada se essas questões internas não forem curadas e libertadas. Minha amor, eu vejo que o seu sistema de crenças, ele é algo que influencia diretamente no seu bolso. Você sabia disso? A forma como você visualiza o dinheiro e a prosperidade na sua vida, a forma como você acredita em relação ao seu próprio merecimento mesmo, tá? Eu vejo que o que bloqueia a sua prosperidade é exatamente isso. E aqui a gente entra em aspectos muito profundos, tá? Porque eu vejo que de fato existe na sua própria ancestralidade feminina questões relacionadas a finanças e dinheiros que impedem você de fato prosperar. Você sabia que às vezes para a gente ter sucesso na nossa vida e ganhar dinheiro, a gente precisa se libertar dessa questão da nossa ancestralidade? A gente honra a nossa ancestralidade, mas a gente não precisa repetir um padrão, uma sequência de escassez, de dor, de sofrimento, enfim, a gente não honra a nossa ancestralidade de maneira que a gente repita esse ciclo. A gente precisa quebrar e romper esses ciclos e esses padrões para que a gente não repita isso na nossa vida. Não é dessa maneira que a gente honra a nossa ancestralidade. E eu vejo que existe essa necessidade, sabe? Eu vejo que você precisa se curar muito da forma lá assim, ó, você vai ter que voltar lá no seu passado. O que você aprendeu sobre si mesma, sobre coragem, sobre iniciativa, sobre dinheiro, sobre sucesso? Existe um teto financeiro que bloqueia a sua prosperidade? Você já parou para pensar? Pensa aqui comigo, faz um exercício muito rápido. Aonde você acha que você pode chegar? Através desse pensamento, você já vai perceber o quanto a sua mente pode ser limitada e o quanto, às vezes, a única coisa que bloqueia o seu sucesso é você mesmo.
Existe um padrão também aqui em relação à sua vida emocional. Minha amor, entende uma coisa aqui. A cigana revela isso muito claramente, tá? Mágoas profundas, dores emocionais, alguma questão emocional que de alguma forma não foi bem resolvida, que te trouxe dor e sofrimento, bloqueia a sua prosperidade também. O nosso emocional faz com que a nossa vida financeira flua ou com que ela trave, tá? E não tem como vida financeira prosperar com travas e bloqueios emocionais. Você também precisa se desbloquear e se libertar de questões de sofrimentos em relação ao seu passado. Eu, de fato, vejo muita dor. Eu, de fato, vejo que você passou por muitas dificuldades já na sua vida e que, de alguma forma, o ciclo de escassez, ele continua internamente dentro de você, minha amora, porque você tem medo que esse ciclo se repita. Você tem medo que essas situações acabem acontecendo. Imagina aqui uma coisa comigo. Você que quer prosperar e ter dinheiro na sua vida, como é que você vai prosperar se você tem medo de não prosperar? Entende que é uma energia totalmente incompatível com o dinheiro? Como é que a vida financeira vai encaminhar se você tem medo que lá na frente algo dê errado? Se você tem medo de perder tudo, tem medo de tomar decisões erradas, nada prospera no medo. O medo só trava e bloqueia o dinheiro de chegar na sua vida. E é por isso que a cigana revela aqui que você precisa se curar e se libertar desses medos, do seu padrão de crenças. Precisa construir boas crenças sobre si mesma, sobre dinheiro, sobre sucesso, sobre a sua vida. Aí, de fato, eu vejo que trabalhando em todas essas questões internas, você consegue exatamente aquilo que você deseja, tá, minha amora? Eu vejo aqui que a carta da Imperatriz revela que você tem uma energia de sucesso com você. Deixa eu te dizer uma coisa que, infelizmente, a maioria das pessoas não sabem. Mulher já nasceu com a energia do dinheiro. Mulher é um ser que já nasceu para prosperar. Você tem a energia da fertilidade dentro de você. Minha amora, você pode prosperar na sua vida muito mais do que você imagina, tá? Se você entende isso daqui, entende o poder da sua força, da sua energia feminina, aí você de fato se torna uma mulher magnética. Aí de fato as coisas acontecem na sua vida. Os seus caminhos prosperam sem preocupação alguma. Já entende isso daqui? Constrói uma crença sobre isso que as coisas já mudam, tá? Boa noite. A pergunta que eu tenho, eu estou vivendo um romance. Tudo muito lindo, tudo energético, tudo muito mágico. Do nada, esfriou. Do nada, acabou. Do nada, a pessoa se distanciou. Pode ter acontecido alguma coisa, alguma energia não queira que a gente esteja perto. O que eu posso fazer? O que é? Será? Se é para me ficar, se é para me deixar, ou se é para o destino deixar acontecer? Essa é a minha pergunta para você. Nós somos duas pessoas espiritualmente, mas eu vejo e sinto que algo está acontecendo por trás disso. Parece que não quer deixar viver esse momento lindo dos dois. A gente se olha, a gente se vê um através do outro. Olha isso. Bora ver então o que a cigana tem para falar em relação à sua situação. Minha amor, é muito difícil, né? Eu sei, eu te entendo, tá? Realmente, tá? Existem energias aqui que mostram exatamente que existem sim pessoas que de alguma forma querem provocar o término desse relacionamento, tá? Olha, minha amor, eu sei que é muito difícil. Quando a gente às vezes está muito envolvida com uma pessoa, mas de alguma forma parece que tudo desmorona. Parece que tem alguma coisa que quer impedir que esse casal prospere, que esse casal fique juntos, né? É chato isso, eu te entendo, mas realmente tem uma energia aqui, tá? Eu vejo que existem pessoas, tá? E aqui eu vejo mais de uma pessoa nesse caso. Existem pessoas que não querem que vocês dois fiquem juntos, tá? Existem pessoas que de alguma forma tentaram confundir a cabeça dele, falando coisas que, como quem não quer nada, onde essa relação vai dar? Ok, vocês dois estão muito envolvidos, é tudo muito bonito, é tudo muito gostoso, mas onde é que essa relação de fato vai dar?
Entende? Eu vejo uma energia de inveja muito grande em cima de vocês. Eita, minha amora, deixa eu te dizer uma coisa aqui, tá? E isso a cigana revela muito claramente. Quando um casal tem tudo para prosperar, tem tudo para dar certo e de repente começa a desandar, começa a dar errado, normalmente, realmente, existe uma energia de inveja que atrapalha esse casal de alguma forma. E o que eu vejo na sua situação aqui é exatamente isso. Eu vejo uma pessoa muito de olho nesse relacionamento, uma pessoa que de alguma forma ela não se revela totalmente para você, tá? É uma pessoa que de alguma forma tem uma energia de inveja, tem uma energia de olho gordo e que prejudica essa relação. Sabe aquele fudum de gente que de alguma forma fica malagorando o relacionamento dos outros? Aquela pessoa que não consegue se sentir bem com ela mesma? Então, minha amora, quando você quer que a relação prospere, você precisa de alguma forma se blindar disso, tá? Toda relação precisa de alguma forma ter alguma proteção. Você precisa, às vezes, fortalecer uma magia de proteção, sabe? De alguma forma, fortalecer essa relação, espiritualmente falando também, para que vocês se blindem e se protejam, né? Contra as pessoas que, às vezes, querem mal aconselhar, contra o mal agouro, contra o mal olhado, tá? Mas eu vejo que, realmente, vocês têm um envolvimento muito grande, que vocês têm, de fato, uma conexão muito profunda, tá? E em relacionamentos onde o casal tem tudo para dar certo e tem tudo para prosperar, como é que a gente deixa essa energia de confusão aqui entrar no meio e destruir essa relação? Não pode. Não pode. De fato, a gente precisa fazer alguma coisa em relação a isso, sabe, minha amora? Faça algo em relação a isso. Se você de fato tem o interesse da forma como eu vejo aqui que você está empenhada e aberta para essa relação dar certo, faça algo sobre isso. Se protejam energeticamente falando, tá? Não permita que a energia da inveja atrapalhe nos seus relacionamentos. A vida amorosa, às vezes, ela já é complicada o suficiente. Não vamos deixar que outras pessoas compliquem mais ainda? Combinado? Só que assim, minha amor, eu vejo que tem tudo para prosperar, tá? Eu vejo que sim, ainda existe chance dessa relação acabar de alguma forma bem, tá? Vocês se encontrarem, se conectarem novamente. Só que você vai precisar de uma ajudinha do plano espiritual, sim, tá? Você vai precisar de alguma forma blindar vocês contra toda essa energia, tá? E eu vejo a necessidade do relacionamento de vocês passarem por uma mudança. Vocês começarem a isolar um pouco mais as pessoas que não torcem tanto pelo bem do relacionamento de vocês, tá? Não tem por que manter uma pessoa na sua vida que torce contra você. Agora, quem de fato é essa pessoa? Quem de fato é essa pessoa que de alguma forma está tentando atrapalhar os seus caminhos? Pensa aí muito bem, tá? Porque às vezes eu vejo que é uma pessoa próxima de você e às vezes o perigo mora onde a gente não enxerga. Relações hoje em dia são muito prejudicadas por conta da energia de inveja que às vezes vem de perto, que às vezes vem de um lugar que você nunca tá imaginando. Minha amora, é por isso que eu sempre ensino e reforço tanto aqui sobre magia de proteção, sobre banho de proteção, sobre todo esse cuidado energético, tá? E eu sei aqui, eu vejo que você cuida sim da sua energia, eu vejo que de alguma forma você se blinda, né? Porque senão isso daqui já estaria te atingindo de uma forma muito mais profunda, muito mais tensa, tá? Só que às vezes existe a necessidade de reforçar alguns pontos específicos. E nesse caso aqui, você precisa proteger o sentimento de vocês, tá? Porque aqui o problema é esse, ele pode acabar se confundindo em relação ao que ele sente sobre você, por conta de influências de outras pessoas, da energia, ó, a pessoa fica mandando energia ali pro casal, pessoa mal amada, pessoa de mal com a vida, fica ali mandando energia negativa pro relacionamento alheio dos outros, e aí faz o quê? Faz a pessoa ficar confusa em relação ao que ela sente por você, faz a pessoa ficar confusa se ela realmente quer algo sério com você, se essa relação de fato vai ter um andamento, onde é que esse relacionamento vai dar? A pessoa começa a se questionar, o que ela sente, o que ela quer e aonde esse relacionamento vai dar. Então, esse é o perigo quando a gente não faz algo específico para proteger um relacionamento que recebe muito essa energia, essa carga negativa da inveja, tá? Se blinda, minha amora, blinda esse relacionamento aqui, blinda o sentimento que vocês dois têm, porque eu vejo que é algo muito bonito que pode, de fato, ainda prosperar.
E essa foi a mensagem do tarô de hoje. Não esquece, se você quer ter a sua pergunta respondida aqui através do Arcano Real, envia pra gente a mensagem através do link do WhatsApp que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. A sua pergunta pode aparecer no próximo episódio. E se essa leitura fez sentido pra você, comenta pra mim aqui que eu quero saber. Um beijo! O despertar é só o começo.